No capítulo 1 do livro Mal-Estar na Civilização, de Freud, ele lida com a questão que chama de sentimento oceânico. É a sensação de infinitude e unidade sentida entre o ego e o mundo exterior. Ora, queridos e queridas, desde os primórdios que o homem se questionava, desde esta essência que o homem primitivo procurava por um artigo de fé. Ao buscar um artigo de fé, ele estava buscando a felicidade. Mas que felicidade é esta que a gente busca e a gente não encontra? Eu não encontrei, pois eu vou continuar, vou procurar. Alguma hora eu vou encontrar, provavelmente, ou não. Sabe por quê? Porque ele não indica uma lealdade a uma religião específica, mas em vez disso aponta para a origem do sentimento religioso dos seres humanos. Igrejas, instituições religiosas são hábeis em canalizar esse sentimento em sistemas de crenças, mas não podem criá-lo. Trazendo para a atualidade, a igreja não pode mudar a nossa vida. A religião não pode mudar a nossa vida. Não vai trazer uma mudança específica. Pode canalizar alguns problemas, pode canalizar determinados hábitos, pode trazer sentimentos através de estímulos externos em sistemas de crenças. Aqui o Freud fala desse sentimento oceânico e a gente pergunta a você: que sentimento oceânico é este? O seu sentimento é finito ou infinito? Esta busca e sensação infinita é uma unidade de sentido entre o ego, esse ego que está pulsando em nós. O Freud não pode atestar ter experimentado esse sentimento oceânico e ainda a sua falta de identificação não levá-lo a negar sua existência para os outros seres humanos. Pelo contrário, ele tenta compreender o fenômeno cientificamente. Se o sentimento não tem nenhum sinal externo fisiológico, tem de haver uma explicação psicanalítica para ele, senhores. O Freud passa a resumir tudo isso. Olha, sabe por quê? Porque não existe perfeição. Ninguém é dono da verdade. Não existe o Senhor da razão. Será que você está seguindo no caminho certo? A resposta talvez não seja sim ou não. E porque não existe o caminho certo, talvez não existe aquele caminho que vai levar a algum lugar, mas você vai seguir. Partindo da questão do sentimento oceânico, nós olhamos para o oceano e a gente vê o quê? Imensidão. A gente vê o quê? Grandeza. O que a gente pode visualizar? A existência de um mar infinito. Assim é o sentimento psicanalítico. Ele não tem fim, é como o mar. Você tenta abraçar, mas não pode. Você tenta se conectar e pode. Sabe por quê? Porque ele vai te dar a resposta. A resposta de continuar. A resposta que tem que ser assim. Que você pode trilhar a sua vida através da experiência. É este sentimento oceânico que ele nos oferece a cada dia uma pulsão de vida. E para entender a vida, eu tenho que entender primeiro a morte. São estas pulsões que faz nos elevar. Então entenda que tudo isso é um fato puramente subjetivo e que o artigo de fé, ele não pode ser a nossa bússola. Ele não pode ser a razão da nossa vida, a razão de querer viver. Mas tem que ser além. Nós somos mais do que um artigo de fé. Nós somos mais do que quatro paredes. Nós somos mais do que os dogmas dos homens.
É isso que cientificamente o sentimento que não tem um sinal externo fisiológico tem de haver uma explicação psicanalítica para o Freud. Finalizando a nossa mensagem, em geral, o ego percebe linhas nítidas e claras de demarcação com o mundo exterior. Somente no auge do amor, o ego conscientemente permite que essa fronteira se torne mais fluida e permeável, sem se sentir ameaçado. Esta distinção entre interior e exterior é uma parte crucial do processo de desenvolvimento psicológico, permitindo ao ego reconhecer uma realidade separada de si mesmo, numa fase inicial de desenvolvimento. O ego tinha um sentimento abrangente, quase sem limites, do mundo ao seu redor. Com a maturidade vem um senso da realidade, porque o ego, gente, sabe o que é? Delimita-se do mundo exterior. A gente está falando do ego, do eu, desse eu, que está ali, pertinho do id. O id age inconscientemente. O ego está nessa bandeira consciente. Então a gente está aqui, trazendo para você um complexo de realidade, um senso de realidade, que nós podemos ser muito mais. Esta é a mensagem psicanalítica de Freud, do capítulo 1 de Mal-Estar na Civilização.